Fala, meus amores do nono ano, todo mundo bem? Excelente sexta-feira para cada um de vocês. Espero que tenham tido uma excelente semana, que tenham conseguido organizar o seu estudo, assistido aos vídeos, feito os exercícios, pesquisado um pouco mais. Espero que tenha dado tudo certo nessa semana, tá bom? Excelente final de semana para você também. E então, a gente vem dando continuidade às nossas aulas de interpretação textual. Espero que eu esteja conseguindo te ajudar. Acima de tudo, é um prazer imenso tê-lo aqui assistindo a minha aula. Obrigada a todos que estão colocando o nomezinho depois de assistir ao vídeo, que estão colocando um comentário, isso é muito bacana. É uma forma que eu consigo saber que você está assistindo a aula, que você está, acima de tudo, achando bacana essas reflexões, esses momentos. Então saibam que é feito tudo de coração, tá certo? E hoje a nossa imagem para o Momento Reflexão não é diferente. A gente vem dando uma continuidade a própria conscientização da sociedade, né? E isso é muito importante quando a gente trabalha a questão do próprio ser social, que toda ação que eu faço, ela tem um reflexo na própria sociedade, na própria natureza, não é mesmo? E então, eu comecei a pesquisar um pouquinho a respeito da quantidade de carros dessa linha de produção exacerbada que nós temos atualmente, né? Então, assim, a quantidade desses veículos nas ruas praticamente dobrou nos últimos anos. Você já parou para pensar que a cada instante que nós analisamos, tanto no Brasil, em vários estados, quanto em outros países, a quantidade de carro, de trânsito, né, de poluição a ser produzido em cima disso é gigantesca. Então, tornando a própria mobilidade urbana, né, um problema na maioria dos centros urbanos, certo? Então a gente tem a questão de São Paulo, aqui em Brasília mesmo, nós temos um engarrafamento gigantesco em vários lugares específicos, não é mesmo? Então, o que seria possível para a gente conseguir parar um pouquinho toda essa aglomeração, né? Porque essa produção dos veículos, nós analisamos, então, tem uma pessoa dentro de cada carro e dentro da sua casa tem 3, 4 veículos, né, para a família inteira. E a gente já começa pensando, então, o que seria possível para que medidas poderíamos tomar, o governo poderia tomar, para que acontecesse, então, uma melhora, né, uma pausa desse tanto de produção. Seria a conscientização somente das pessoas? O próprio governo poderia ajudar de que forma, né? Então, uma das medidas, né, para que a gente conseguisse, então, reduzir os impactos ambientais, está aí, meu amigo. Eu não sei se você já parou para ver o tanto de gente que utiliza a bicicleta, né? Para ir para o trabalho, para fazer atividade física, para ir em vários outros lugares mais perto ou até mais longe, né? Utilizando a bicicleta, né? E é uma forma de locomoção totalmente que faz muito bem à natureza, né? Porque não é poluente como um carro. Olha aí, a gente está analisando uma foto com um monte de carro e uma pessoa na bicicleta que tem um espaço específico. A grande pergunta que fica é, mas será que aqui no nosso país o ciclista é respeitado? A pessoa que está ali na bicicleta, ela é respeitada pelos motoristas, por exemplo? E aí, o que você me diria pessoalmente? Aguarda aqui nos comentários, tá bom? Então, pegue o seu livro maravilhoso, a gente vai dando início à nossa aula. Qual é a nossa meta do dia? Isso é muito importante. Muitas pessoas estão organizando o estudo, organizando os vídeos, né, que estão assistindo por dia. Então, a nossa meta do dia é a seguinte: vamos corrigir a atividade que falava a respeito lá do seu estilo de vida, de estudo. Então, é uma atividade que ela é bem pessoal, né? Você precisava ter pesquisado, verificado aí na sua casa, questão da própria conta de energia, conversado com seus pais a respeito do assunto, para conseguir responder as questões, tá bom? E nós vamos adentrar, então, Casa da Dinamarca mostra ciclismo urbano como estilo de vida sustentável. Vamos adentrar esse textinho, fazer a análise a respeito dele e a gente começa agora. Pegue o seu livro, abra na página 300. Na página 300 você, então, conseguiu fazer a leitura do texto? Foi tranquilo? Passou o marca-texto no parágrafo, frases, palavra-chave
Então, isso te ajuda muito na interpretação do próprio texto. Isso é muito bacana. Porque quando você chega no exercício, tudo fica mais fácil quando você volta e encontra lá a palavra grifada, um parágrafozinho, um período grifado que você achou importante, não é mesmo? E a gente adentra, então, a questão 1. Sempre eu peço para você, não é à toa, veja sempre tudo, acompanhe tudo do seu material, do seu livro, ok? Na página 301, a pergunta que tínhamos para nós era a seguinte. O texto inicia com uma pergunta. Quanto é o seu consumo diário de água? E aí eu vou precisar muito dessas respostas de vocês, ok? Então, por favor, ao terminar o vídeo e tudo mais, coloca para mim nos comentários, vai ser bem bacana essa interação. E aí, descubra quanto você gasta de água por dia e anote seu resultado. Você pesquisou, perguntou aos seus pais, verificou lá na conta e tudo mais, a quantidade de água? B. Compare o seu consumo com o de outros vizinhos, parentes e tudo mais que estão mais próximos de ti, isso eu tenho certeza, né? E aí, seria assim, uma análise. Quem gasta mais, né? O porquê que gasta mais. C. Agora compare o seu consumo com a média diária mundial. Fez o comparativo? Que seria 40 litros de água por pessoa. Olha isso. Então, você fez a análise, você está abaixo, né? Acima ou na média mundial. E aí, fez essa relação, fez essa análise? Gostaria muito de saber onde é que você está nessa linha, né? Se é acima, abaixo, na média. Olha, 2. A energia elétrica faz parte da nossa vida. Caso ela faltasse, de que recursos você, né, disponibilizados por ela, você sentiria mais falta? E aí, a grande pergunta é, você sentiria mais falta de qual recurso, Carolzinha? Fala pra mim, Naomi, Cauã, o que vocês sentiriam mais falta desse recurso? Qual tópico importantíssimo para a sua vida? Coloca pra mim nos comentários, bora! Como o consumo crescente de energia prejudica o meio ambiente? Gente, esse é um tópico importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente para fazer umas reflexões a respeito do assunto, a gente encontra então que com o aumento da demanda produzimos mais energia elétrica, certo? Então, mais represas ficarão literalmente à mercê disso, né? E acima de tudo, nós teremos o aumento da redução das florestas. Por que esse aumento? Porque literalmente você vai precisar desmatar para ter mais espaço para que haja a produção de várias outras coisas que gerem a própria energia elétrica, né? Então aí a gente adentra o próprio desmatamento, meu amigo. Seríssimo tópico. Na sua casa, vocês fazem a coleta seletiva? E aí? Você faz a coleta seletiva? Você já aprendeu como é que é essa separação? Já, né, assistiu alguma aula, algum vídeo a respeito da própria reciclagem, né? O reaproveitamento de algum objeto? E aí? O texto faz referências a combustíveis fósseis. Você conhece outros tipos de combustíveis alternativos que são menos poluentes? Você já ouviu falar sobre algum? Quais? E aí, Marçal, já ouviu falar sobre alguma coisa específica? 6. Ao falar sobre o transporte, o autor do texto faz 2 perguntas ao leitor. Quanto você se desloca por dia? E aí, tem uma galera que tem aquele reloginho, né? Ou que vai medindo, né, essa sequência e tudo mais. Você tem ideia do quanto seja isso? E de que forma? Carro, ônibus, trem, metrô, a pé, de bicicleta? Como é que você responderia a essas perguntas ao autor do texto? Gostaria muito de saber nos comentários, não esquece de colocar não. Vamos lá, e a gente vai adentrando o capítulo 14, fazendo uma correlação com o início do nosso vídeo de hoje, ok? Abrindo na página 325, Energia Verde. Acompanha comigo a leitura do seu livro. A quantidade de veículos nas ruas praticamente dobrou nos últimos anos, tornando a mobilidade urbana um problema na maioria dos grandes centros.
É possível adotar medidas para reduzir os impactos ambientais, mas precisamos do apoio de nossos governantes para que elas se tornem de fato efetivas, ou seja, que elas realmente funcionem, né? Transporte. O aquecimento global é causado, em grande parte, pelos gases da combustão dos motores dos automóveis. Isso você aprendeu muito bem nas suas aulas de geografia, isso eu tenho certeza. Por isso, um transporte sustentável tem de utilizar a energia de maneira eficaz, ou seja, transportar o máximo de carga possível gastando o mínimo de combustível. Dessa forma, evite andar de carro sozinho. Lembra do início do vídeo, da análise que a gente estava fazendo? Você pode ampliar suas formas de locomoção utilizando a bicicleta. E aí? Tem uma galera que utiliza a bicicleta até mesmo para ir para a escola, não é mesmo? Percorrendo pequenos trechos a pé, privilegiando o uso de transportes coletivos, muitas vezes, não é mesmo? Termine a leitura, produza as respostas dessas duas perguntinhas ou no seu livro ou no seu caderno, fique tranquilo. E nós vamos passando, então, para a página 326, ok? Página 326. Na página 326, acompanha comigo a leitura do seu livro, tá bom? 326, ok? Casa da Dinamarca mostra ciclismo urbano como estilo de vida sustentável. Bicicletas especiais para crianças do jardim de infância, para fazer compras em supermercados, bicicleta, táxi, para conduzir idosos de asilos em passeios pela cidade, bicicletas que produzem energia para carregar baterias de celulares. Essa variedade de opções de bikes está exposta na Casa da Dinamarca do Rio de 2016, instalada em plena praia de Ipanema, na altura do posto 10. E aí, então, lá embaixo ele veio colocando ciclismo e estilo de vida, ok? Termine de fazer a leitura do primeiro, nós vamos adentrando o segundo. Com ciclovias construídas em nível mais alto que as ruas, a capital dinamarquesa, Copenhague, transformou o ciclismo urbano em estilo de vida sustentável, integrado, né, ao dia a dia dos moradores. Na questão da sustentabilidade, a Dinamarca tem destaque em várias áreas, como a produção de energia eólica e solar no ciclismo, na concepção de cidades para pessoas, cidades sustentáveis e em escala né, da questão da energia eólica e tudo mais. Gente, aqui tá 136, mas a página é a 326, ok? Só para você acompanhar bem certinho. 326, você termina a leiturinha do seu texto e adentra, então, a página 327, ok? 327, na primeira questãozinha da interpretação do texto, nós temos o seguinte. A matéria que você leu trata de uma exposição de bicicletas, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Qual a razão de expor uma variedade tão grande de modelos como os citados no texto? Então, qual é a razão, o motivo, né? Olha, 2. Segundo Bruno César Galvão Fischer, a adoção das bicicletas como meio de transporte principal da população brasileira não deve ser uma atitude imediata. Explique essa afirmação, você vai explicar o que ele quis dizer com isso, ok? Indo então para a questão 3, quais questões pertinentes ao Brasil devem ser levadas em consideração para se adotar a bicicleta como meio de transporte em larga escala? A questão da consideração, você pode fazer uma análise aí, a parte climática e tudo mais, ok? Além da implantação das ciclovias, que outras medidas foram adotadas pela Dinamarca para contribuir com a sustentabilidade ambiental? Volta lá naquele texto que a gente estava falando a respeito da Dinamarca e dessas medidas que eles adotaram, e aí vai te ajudar na resposta. Olha, 5. Que medidas foram adotadas pela Dinamarca para a implementação da bicicleta como meio de transporte sustentável? Quais foram as medidas tomadas, né, adotadas? De que forma a história da Dinamarca contribuiu para essa adoção das bicicletas como meio de transporte em larga escala? A própria história teve um reflexo na sociedade atual e ele quer saber qual foi, ok? Você acredita que é possível implantar medidas similares, ou seja, parecidas às medidas lá da Dinamarca,
para incrementar o uso das bicicletas aqui no Brasil? O que você acha a respeito disso, do assunto? Você acha que é possível, aqui no nosso país, a gente fazer algo parecido, alguma ação parecida, né? Eu acho que a gente tem que começar aí pela própria conscientização. Depois a gente consegue, talvez, produzir essa ação, não é mesmo? Mas coloca a sua resposta para mim, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Termina com calma a leitura do texto, faça a interpretação e a gente vem na próxima aula corrigindo, tá bom? Um beijo enorme a cada um de vocês.